Hoje o nome do programa é longo. Rest in Peace, Request for Proposal. E o Depois das 6 está começando agora. Gabriela Otto, esse teu sotaque texano de inglês está uma comédia. Fala de novo, vamos lá. Rest in Peace. Vamos deixar isso bem mais simples. RIP, RFP. Isso. RIP RFP, Rest in Peace, morra, goodbye RFP. Você não repetiu de novo em inglês para a gente ver, nossa audiência ver o seu sotaque texano. Então, voltem à película do programa para ver. É imperdível a abertura da Gabriela Otto. Se você falar película, ninguém mais vai assistir, Paulo. Que vergonha, nós somos uma pessoa do século XXI. Gabriela Otto, Rest in Peace RFP. A gente preparou esse programa para falar de um tema que provavelmente não vai dar audiência nenhuma, porque é verdade. Porque é um tema técnico, mas de extrema importância para os hotéis, de extrema importância para a nossa cadeia produtiva de viagens. Até porque é um processo que já existe há muitos anos nas viagens corporativas, e a gente vai revisitar esse tema, porque viagens corporativas hoje é um tema que está sendo colocado em questão, né? Outro dia eu recebi uma informação de que da maioria dos hotéis em São Paulo, você só restou 2% do segmento corporativo na atividade geral dos hotéis. Não sei se esse número bate com você, mas é impressionante hoje como é que... Olha, né? É um tema, como você falou, antigo, assim como o processo. A sensação é que, assim como ele começou, há não sei quantas décadas atrás, ele está exatamente igual. Ele não mudou. Ele segue exatamente igual. Com relação a, principalmente, o mercado corporativo, eventos, a gente está chocado com a procura de eventos para os hotéis corporativos, em cidades, tradicionalmente, de turismo de negócios, estão lotados, uma procura absurda. Ainda está muito de last minute, mas está voltando com força total, né? Muita demanda reprimida, né, ao longo de tanto tempo aí para a coisa acontecer. Coisa boa, isso são boas notícias. Mas o nosso negócio aqui é falar, então, dos RFPs, dos contratos corporativos. Quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que vem na cabeça, tanto de gestores de viagens, quanto do lado dos hoteleiros, que são os fornecedores nesse processo, é chato. O processo é chato. Ele sempre foi chato, né, Paulo? Sempre foi. Sempre foi chato, burocrático, de difícil previsão, porque os hotéis são obrigados a desenvolver a sua estratégia com 1 ano de antecedência, e engessado. Exato. E antes da pandemia, teve uma pesquisa muito interessante da GBTA, com vários gestores de viagens lá fora, e mostrou que quase 70% deles estão insatisfeitos com esse processo, só que como eles não sabem qual é a alternativa, o que fazer para resolver, para melhorar isso, eles seguem tipo, eu tenho outras coisas para fazer, então deixa esse negócio rodar, porque é um negócio tático, deixa isso rodar do jeito que está, e aí a gente vai vendo lá onde realmente temos questões, né? A questão de forma de pagamento, relatórios, etc. E esses mastodontes da GBTA me faz lembrar uma piada de um meteoro caindo sobre a Terra, e os 2 dinossauros falam assim: a gente é grande demais para ser afetado. Então eles não estão preocupados, Paulo, né? Muito bom. Olha, a GBTA só fez a pesquisa, tá? Isso foi os gestores que responderam. Exato, foi os gestores, estão todos mastodontes. Que fazem parte da GBTA. O management, o long tail das empresas não estão ali no GBTA, né? Estão esparramados. Você sabe que tem uma frase muito, muito interessante que resume tudo isso, que eu adoro essa frase. Envio em setembro, aceite em outubro, carregamento em novembro, disponível em janeiro. Isso é uma frase que resume muito bem esse processo e é, por décadas, a mesma coisa. Inacreditável.
Yeah. Em alguns momentos, isso às vezes é antecipado, né? Como aconteceu em alguns anos na pandemia, onde as empresas pediam um pouquinho antes já para garantir o mesmo preço. Eles já pediam, não, eu quero os mesmos preços de, sei lá, 2019 até 2, 3 anos para frente, coisas desse tipo, porque aí os hoteleiros estavam com a cabeça da pandemia precificando para mundo pós-pandemia. Uma coisa que eu repeti sempre, 10 mil lives que a gente fez na época, foi: não precifiquem o futuro com a cabeça de agora, com a cabeça de meio de pandemia, né? Porque claramente isso estava acontecendo. Yeah. Então, vamos lá. Eu vou te colocando aqui, dentro das nossas pesquisas todas aí, o que a gente ouviu, tanto dessas pesquisas lá fora e coisas mais atualizadas também. Então, do lado dos buyers, né, do lado dos gestores de viagem. Olha só tudo que tem que acontecer, né? Eles têm que reunir dados, enviar ofertas, negociar. Aí negocia de novo, porque tem as renegociações. Negocia mais uma vez, assina o contrato, verifica o carregamento dos preços, verifica a disponibilidade dos preços no sistema, começa tudo de novo, né? Porque isso tem que ser feito com cada fornecedor. Então, é uma loucura, né? Hoje em dia, a gente está com um processo desses manual, a coisa praticamente em muitas empresas, não estamos generalizando, mas em muitas empresas é um processo ainda quase que manual, né? Yeah. Loucura. E que muitas vezes sempre foi muito facilitado pelo GDS, né? Pelas plataformas que permitiam, Isso. pelo menos, né, esses grandes contratos de empresas globais, eles eram facilitados pela integração que o GDS tinha com as ferramentas de carregamento de contratos e de tarifas, enfim, Concur, era uma na época. Centralização total ali. Exatamente. Né? Na World Hotels, a gente, na época, tinha a Nexus, etc., né? E o próprio CM tem também essa ferramenta, né? Então, mas é fastidioso e no sense absoluto. Vamos para o lado dos hotéis. Para o lado dos hotéis é como se fosse uma força de esforço contrária. Então, é muito esforço de um lado e muito esforço do outro, né? Com recursos tecnológicos, recursos humanos. A gente está... todos esses esforços, ao contrário, né, que a hotelaria está tendo nos últimos tempos, de investimento em tecnologia, desenvolvimento de pessoas, etc., revenue management, precificação dinâmica, né, acordos mais de curto prazo, maior flexibilidade, dinamismo nas estratégias, a tal da desintermediação, a compra online, tudo isso parece que fica para trás quando a gente fala de contratos corporativos, né? Então, a gente tem aí ainda dados, em muitos casos, dados imprecisos, incompletos para falta para tomada de decisão, um database, às vezes, ineficiente, é loucura. Então, para o lado da hotelaria, também é um esforço absurdo, também é um tempo, né, gasto ali incrível, e que segue sendo uma coisa muito manual. E excludente, porque você, pelo fato do processo ser complicado e ser um processo que exige a intermediação e o pagamento de taxas, e muitas vezes os processos são feitos em língua que não o do português, você exclui o long tail. Eu acho que o long tail, que eu digo, dos hotéis independentes, que poderiam servir as empresas por estarem remotamente localizados em áreas em que as empresas às vezes vão necessitar, e que não conseguem entender. Eu acho que a HRS, eu não sei nem se eles existem ainda no Brasil, eles tiveram uma presença muito forte no Brasil nos últimos anos. Eles justamente cresceram na Alemanha na década de 80, porque a hotelaria alemã, assim como a grande parte da hotelaria europeia, é feita de hotéis independentes que não tinham acesso a esse modelo, esse processo excludente que os RFPs colocavam das grandes empresas. Então, mas o fato é que sim, para os hotéis não são todos que têm essa competência técnica, know-how, linguística até, de participar de um processo de RFP.
Eu gosto muito de uma frase do Miguel Domingues. Ele ou era até então, não sei se ainda está no cargo, mas era o diretor de vendas lá da MGM Resorts International. E ele falava um negócio seguinte, que é o seguinte: estamos muito aquém da velocidade da mudança que precisamos. Dizemos que somos inovadores, nós, hoteleiros, mas as nossas inovações estão focadas em produto e a gente precisa ser muito mais inovador em processos. E, com certeza, o processo de RFP está dentro desse pacotão aí de inovação em processo que a gente precisa. Né? Não, é perfeito. E eu me lembro, complementando essa frase, eu me lembro que o Philip Wolff faleceu há 2 anos, durante a pandemia, fundador do Focusrite, ele dizia, quando os hotéis inventam processos, eles não automatizam, jogam gente lá dentro. Exatamente. Então, ou seja, quando a gente resolve inovar através de processos, a gente cria mais componentes de toques humanos, né? Mas, enfim, isso é tema para outro programa, né? Com certeza, eu conheço, e não são poucos os hotéis onde tem um assistente de vendas que o job description dele é responder RFP. Em 2022 ainda a gente tem isso. O cara para tudo que está fazendo para fazer isso. Ou seja, definitivamente não é um processo estratégico, é um processo tático que, como você mesmo falou, né? Vamos automatizar o que não é essencial, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar o que realmente importa, que é o nosso diferencial, nossa essência, para ser feito de forma humanizada. Bom, mas em geral, o seguinte, tem muitos especialistas aí pensando sobre isso pelo mundo e tem um monte de palpite de como é que esse negócio vai acontecer para o futuro, como deveria acontecer, como deve acontecer, mas vamos ver, porque na verdade, se do lado do cliente, do lado das empresas, não houver um interesse genuíno em melhorar isso, né, isso tem que ser um esforço aí da indústria como um todo. Então, vamos lá, tem algumas coisas aqui que podem agilizar e são esses palpites aí para o futuro. Primeiro, os contratos que continuarem de longo prazo, porque muitos agora não precisam. Por que fazer contrato de 1 ano? O nosso mercado é extremamente elástico, nosso mercado hoteleiro e turismo em geral é extremamente elástico, a gente sabe disso. Por que não contratos de 3 meses, 6 meses? Então, a tentativa agora é começar a encurtar esses contratos. Mas quando eles forem de longo prazo, mínimo 1 ano, pelo menos que seja uma inclusão de mix de tarifas, com descontos dinâmicos, né? Uma coisa meio monitoramento real-time, ou monitoramento mais periódico, porque hoje em dia, vamos combinar que simplesmente é colocado uma tarifa lá e é esquecido aquele negócio. A maioria dos hotéis não faz um acompanhamento, talvez uma coisa mais no final do ano, para ver se realmente está batendo a produção versus a negociação que foi feita com a empresa, né? Bom, um segundo item aqui de como pode ser no futuro é a expansão das empresas de sourcing. Inclusive, você mencionou aí a HRS, né? Que negociam em nome dos gestores. E uma coisa legal é que também, né, nessas pesquisas aí que a gente estava comentando, que 75% dos gestores, dos buyers, dos clientes, eles aprovam essas empresas de sourcing, esses intermediários para essa negociação. Então, a tendência é aumentar. Terceira coisa é que tem os programas ilimitados de hotéis, que os programas sejam limitados a hotéis onde tenha pelo menos um número X de diárias, né? Então, sei lá, pelo menos 100 diárias, 200, 500 diárias, e não aquele troço gigantesco só para colocar aquele monte de hotelzinho lá, até hotéis menores, onde a empresa praticamente tem um room night no ano. Isso é nonsense, né? Usando o termo que você usou. Depois, um desempenho do hotel e da marca monitorado em tempo real, que foi o que eu já comentei antes, inclusive de preços e também de produção. E, por último, se a negociação não acontecer naquele momento, ou se o mercado tiver mudado, que exista flexibilidade de ser cancelado, de colocar algum adendo nesse contrato, de substituir essa negociação anual, que cada vez mais não faz sentido dentro de uma estratégia de precificação
extremamente dinâmica que a hotelaria está se cada vez mais incorporando, né? Ou seja, tem um monte de coisinha que é viável e é possível. Mas e aí? Vai funcionar, Paulo? Não, eu acho que tem muita coisa que tem que andar em termos de potencial de inovação nesse circuito do RFP. Tem pagamentos, tem a questão de expense reports, tem a questão do duty of care, que também pode estar integrado dentro do processo de RFP. O que eu quero dizer é que o grande elemento que vai resolver todo esse nó que a gente coloca entre o timing das tarifas, o vínculo das tarifas que você dá a uma produção que não é traqueada, para que você possa efetivamente aplicar uma tarifa maior, um desconto maior, ele vai ser resolvido através do smart contract, que é um processo, não é nem uma tecnologia, mas é um processo que utiliza o blockchain. O blockchain nas viagens ele não é mais algo que é por vir, é algo que já existe hoje dentro do mundo do travel, dentro do mundo das viagens. E o que é esse conceito do smart contract? É como o nome diz, é um contrato inteligente que é acordado entre buyer e supplier, e dentro desse contrato você tem as regras para calcular o preço e executar o pagamento. Então, na hora que o cliente e o fornecedor e o cliente, eles se acordam em relação às regras, isso é colocado dentro do blockchain. Você pode utilizar, inclusive, criptomoedas para fazer o processamento desse pagamento. E aí você consegue ter essa inteligência que hoje que falta no processo. Então, você tem, por exemplo, uma tarifa determinada por um cliente corporativo determinado, que vai chegar de domingo a quinta-feira, e ele tem um valor X convertidos em criptomoeda, que se por acaso ele não cumprir essa meta, ele pode ativar uma tarifa automaticamente pelo não cumprimento da meta. Ou, ao contrário, nesse smart contract, o próprio cliente pode dizer o seguinte: não, eu vou comprar, não vou pagar, mas eu vou comprar 1.000 room nights ou 500 room nights do seu hotel. E se esse cliente não cumprir com isso, esse cliente pode, dentro do próprio smart contract, devolver ou vender isso no mercado secundário, essas noites no mercado secundário, de um outro cliente que está comprando também nesse mercado secundário essas room nights em função do contrato que ele fechou, a obra que ele fechou de última hora, etc. Então, toda essa plataforma, como você diz, que é com humano, esse processo que existe, mas que é fastidioso, ele vai se eliminar a partir do momento em que as empresas vão aderir ao smart contract. E junto com isso vem um outro conceito, um outro processo, que é o processo que a gente pode dedicar isso para um outro programa, que é o processo dos microservices, que é o grande diamante que eu costumo colocar, que as TM6 vão ter que se agarrar para poder voltar a gerar valor nessa cadeia, porque o smart contract elimina os intermediários, porque você não precisa mais ter essas TM6 fazendo esse meio de campo, né, entre que preço vai colocar, quanto vai loadar, que volumes, negociando isso como você falou, como compradores, né, como searchers. Isso vai acabar. Então, a maneira das TM6 voltarem a agregar valor é através dos microservices, que são aquelas pequenas coisas que um cliente corporativo exige, check-in, um check-out automático pelo WhatsApp, um relatório de despesas também que seja gerado automático, integrado com o sistema de pagamentos, uma determinada categoria de apartamento para uma determinada reunião. Todos esses microservices, eles também vão estar integrados nos smart contracts através do que a gente chama das APIs. Mas aí eu estou entrando muito, muito profundamente no termo técnico, você já vai me dar uma bronca, então eu vou parar por aqui. O negócio é ficar de olho nos smart contracts, porque esses são realmente os elementos, os processos que vão dar uma nova vida, uma nova dinâmica ao nosso RFP. Não, e fora a transparência, um ambiente extremamente seguro e etc. De tudo que você falou aí, a única coisa que
deu um arrepio, assim, foi quando eles não usam o inventário, eles revendem os inventários. Os hoteleiros aqui, os RMs principalmente, tiveram um ataque agora. Ah, gente, mais alguém revendendo o nosso negócio. Sim, é isso aí. No mundo onde afinal, a gente vive num mundo onde todo mundo vende tudo, certo? Claro, mas a vantagem para o RM é que isso vai estar dentro de uma regra integrada do smart contract, em que o cliente vai poder revender a partir da regra que o próprio hotel vai estabelecer. Isso. Vai ter a regra das restrições. O importante é voltamos na gente ter pessoas com pensamento estratégico, uma boa estratégia, né, divulgada, porque essas regras, as restrições tarifárias, etc., que a gente fala tanto, tem que ser prevista desde lá do início. Não dá para colocar qualquer coisa lá, colocar o estagiário lá de vendas, que eu sei que tem gente aí que faz isso para responder aquele negócio. Então, aí a gente está falando de algo não só tático, né? Não, absolutamente não. Muito bom. Como nos últimos programas só eu falei de dicas, e você já riu bastante das minhas dicas, agora eu quero a tua dica. Hoje vai ser só dica do Paulo. Vamos Gabriela lá. Otto, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, que o nosso programa está no Spotify, né? Verdade, então, nós estamos chiques agora. Estamos chiques e eu ganhei a batalha, porque eu tentei convencer você a ter o Depois das 6 no Spotify. Há muitos anos atrás, se você... Não, o futuro é YouTube. Esse negócio de Spotify, não sei o quê. Então, Gabriela Otto... botar cara a gente nem sempre vence todas as batalhas, mas essa eu venci. Estamos no Spotify. Vamos divulgar aí em breve também nas redes sociais, tudo mais. Então, os nossos vídeos estão transformados em... Agora o pessoal pode trabalhar e deixar lá rodando. Exatamente, pode podcastar, tá certo que a gente dispersa muito com essas nossas brincadeiras. Mas a minha dica, eu aproveitando que você me deu espaço para dar uma dica, vai para um espaço que eu considero assim um oásis no centro de Paris, na região do Opéra, que é uma das regiões mais dinâmicas lá em termos de turismo, em frente ao Opéra. Quem já foi a Paris sabe o que é aquele espaço maravilhoso, rossmaniano puro. Ali em frente tem um espaço chamado Le Shack, S-H-A-C-K, que a gente vai botar aí no vídeo, que é um lugar para você parar, tomar um café, tomar um drink, ler um livro, escutar uma boa música, trabalhar, tem conexão Wi-Fi, é um espaço com 4 andares dentro de um prédio haussmanniano, em que você pode alugar uma sala se você tiver que receber alguma pessoa, almoçar, tomar um drink, e ainda tem embaixo, né, no subsolo do Le Shack, tem uma academia. Uma academia com um chuveiro, com um banheiro, com facilities, e que você pode, de repente, malhar, comprar lá uma meia hora de esteira, fazer uns pezinhos. Ou então, alugar um estúdio, porque tem um estúdio de música lá. Então, se você gosta de música, você, Gabi, que gosta de rock and roll, de repente quiser lá fazer uma palhinha com os teus amigos ou com as tuas amigas estando por Paris, você pode alugar por meia hora. É super descolado. Então, é uma delícia, é um espaço que pertence a Emily Vasquez, que foi, inclusive, uma pessoa da minha equipe na época que eu estava na COR, entende tudo de hotelaria, de experiência, e aí ela criou o Le Shack, que é assim, o ponto para se ir descansar, né, de uma jornada cansativa no centro de Paris. Essa é a minha dica, Gabriela Otto, que você me deixou iniciar e terminar. Muito bem, você ainda mencionou que pode ter rock and roll, então tá ótimo. Pode, tem um estudo de música lá para as pessoas que quiserem tocar um rock and roll. Eu iria para fazer um jam section, mas é uma outra história. Ah, certeza. Gabi. Muito bom. Um beijo para você. Nos vemos. Até a próxima. Tchau, tchau. Nos vemos aqui no podcast.